Cuide da sua saúde, antes que você tenha que cuidar da doença. Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de câncer mais agressivos e com maior taxa de mortalidade. O primeiro deles é o câncer de pâncreas, um dos cânceres mais agressivos e silenciosos. Vamos falar sobre o câncer de pâncreas, uma doença que costuma avançar de forma silenciosa, o que torna o diagnóstico um desafio. Este tipo de câncer é conhecido por ser um dos mais agressivos, pois, em muitos casos, só é descoberto quando já está em estágio avançado. O pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago, responsável pela produção de enzimas que auxiliam na digestão dos alimentos e de hormônios, como a insulina, que regula os níveis de açúcar no sangue. Por estar escondido no corpo, seus sintomas costumam ser sutis, especialmente no início. Sintomas do câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas pode não dar sinais claros no começo, mas à medida que progride, alguns sintomas começam a aparecer. Fique atento aos seguintes sinais: dor abdominal e nas costas, uma dor persistente na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas, é comum. Essa dor pode se intensificar após as refeições ou quando a pessoa se deita. Perda de peso inexplicável. Muitas vezes pessoas com câncer de pâncreas perdem peso sem estar fazendo dieta, devido à dificuldade do organismo em processar nutrientes. Icterícia. Um dos sinais mais visíveis é a pele e os olhos amarelados, causados pelo acúmulo de bilirrubina, uma substância produzida pelo fígado. Isso acontece porque o câncer pode bloquear o ducto biliar, impedindo o fígado de realizar seu trabalho normalmente. Falta de apetite e problemas digestivos. Náusea, vômito e sensação de estômago cheio são frequentes. Fezes claras e urina escura. A obstrução do ducto biliar pode causar alterações na cor das fezes e da urina. Esses sintomas, isoladamente, podem ter várias outras causas, mas é importante prestar atenção, especialmente se eles forem persistentes. Prevenção e fatores de risco. Embora não existam garantias de prevenção, alguns hábitos de vida podem reduzir o risco. Não fumar. Fumar é um dos principais fatores de risco para o câncer de pâncreas. Evitar o consumo excessivo de álcool. O consumo exagerado pode danificar o pâncreas e aumentar o risco. Manter um peso saudável. O sobrepeso e a obesidade estão ligados ao aumento do risco. Fazer atividades físicas regularmente. Exercícios ajudam a manter o metabolismo saudável e a controlar o peso. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico precoce do câncer de pâncreas é um desafio, por isso, em casos de histórico familiar, é fundamental conversar com o médico sobre exames regulares. Exames como ultrassom, tomografia e ressonância magnética podem ajudar na identificação de alterações no pâncreas. Quanto ao tratamento, ele pode incluir cirurgia, quimioterapia e radioterapia dependendo do estágio da doença. A cirurgia pode remover o tumor, enquanto a quimioterapia e a radioterapia ajudam a destruir as células cancerígenas que sobraram. Câncer de fígado. Outro desafiante da medicina. Agora vamos falar sobre o câncer de fígado, que também está entre os cânceres mais agressivos e perigosos. O fígado é um órgão essencial, responsável pela produção de bile, substância que ajuda na digestão das gorduras e também pelo processamento de toxinas. O câncer de fígado pode ser primário, começando no próprio fígado, ou secundário, quando ele se espalha para o fígado a partir de outras partes do corpo. Sintomas do câncer de fígado. Assim como o câncer de pâncreas, o câncer de fígado pode demorar a apresentar sintomas claros, mas alguns sinais são típicos. Perda de peso sem motivo aparente. Como no câncer de pâncreas, o emagrecimento rápido e sem explicação é comum. Dor no abdômen superior. Uma dor persistente na parte superior direita do abdômen, que pode irradiar para o ombro direito, é um sintoma. Icterícia. Assim como no câncer de pâncreas, a icterícia também aparece no câncer de fígado, com a pele e olhos amarelados. Fadiga extrema. O cansaço intenso e persistente pode ser um sinal. Aumento do fígado. Em alguns casos, o fígado pode aumentar, causando desconforto no abdômen. Fatores de risco e prevenção. O câncer de fígado está ligado a algumas condições e hábitos que podem aumentar o risco. Hepatite B e C. Infecções por esses vírus são um dos maiores fatores de risco. Consumo excessivo de álcool. O consumo de álcool em excesso pode causar cirrose hepática, que aumenta o risco de câncer.
Exposição a toxinas. Substâncias como aflatoxinas, presentes em alimentos armazenados de forma inadequada, também são prejudiciais ao fígado. Obesidade. Estar acima do peso pode causar gordura no fígado e elevar o risco de câncer. Manter-se longe do álcool, vacinar-se contra a hepatite B e adotar uma alimentação equilibrada são atitudes que ajudam a diminuir os riscos. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico do câncer de fígado pode ser feito por meio de exames de sangue, ultrassom e tomografia. Exames regulares são essenciais para pessoas que já têm alguma condição hepática, como hepatite ou cirrose. O tratamento pode incluir cirurgia para remover o tumor, transplante de fígado em alguns casos específicos, além de quimioterapia e imunoterapia. O transplante é uma opção em casos de câncer primário, quando o tumor é restrito ao fígado e o paciente é saudável o suficiente para a cirurgia. Câncer de pulmão, o desafio respiratório. Chegamos ao câncer de pulmão que, assim como os outros, é extremamente agressivo e representa um grande desafio para a medicina. É o tipo de câncer que mais causa mortes em todo o mundo, e sua ligação direta com o tabagismo o torna amplamente prevenível. Contudo, o câncer de pulmão também pode ocorrer em não fumantes, principalmente em pessoas expostas à poluição, produtos químicos e até mesmo fatores genéticos. O pulmão é um órgão vital para a respiração, e sua função é levar oxigênio ao sangue e eliminar o gás carbônico. Por isso, qualquer problema pulmonar afeta diretamente a respiração e o funcionamento de todo o corpo. Sintomas do câncer de pulmão. O câncer de pulmão pode ser silencioso nos estágios iniciais, mas à medida que se desenvolve, alguns sinais e sintomas começam a aparecer. Tosse persistente. Uma tosse que não passa, especialmente se você for fumante, deve ser investigada. Se a tosse mudar de padrão ou vier acompanhada de sangue, é um sinal de alerta. Dificuldade para respirar. Falta de ar e cansaço ao realizar atividades comuns, que antes eram feitas sem esforço, podem indicar problemas nos pulmões. Dor no peito. Uma dor persistente no peito que pode piorar ao respirar fundo, tossir ou rir, é um sintoma comum. Perda de peso e de apetite. Assim como nos outros tipos de câncer, o emagrecimento sem explicação é um sinal importante. Cansaço excessivo. Sentir-se sempre cansado, mesmo após descansar, é um sintoma que pode aparecer em estágios mais avançados. Rouquidão. Alterações na voz, especialmente se acompanhadas de tosse e falta de ar, também podem ser um sinal de câncer de pulmão. Esses sintomas podem ser confundidos com outras doenças respiratórias, mas se eles persistirem, é importante consultar um médico para exames. Fatores de risco e prevenção. O tabagismo é o maior fator de risco para o câncer de pulmão, sendo responsável por cerca de 85% dos casos. Mesmo o fumo passivo, ou seja, respirar a fumaça de outras pessoas, também aumenta o risco. Outros fatores incluem exposição a substâncias tóxicas, produtos químicos, como o amianto, radônio e alguns derivados de petróleo, podem ser prejudiciais aos pulmões. Poluição do ar. A exposição prolongada a ar poluído também contribui para o risco de câncer de pulmão. Histórico familiar. Ter parentes próximos que tiveram câncer de pulmão aumenta o risco, mesmo em não fumantes. Para prevenir, o mais importante é evitar o cigarro e ambientes com muita fumaça. Fazer exames regulares, principalmente para quem já foi fumante, também é uma medida preventiva. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico do câncer de pulmão é feito por exames de imagem, como tomografia e raio-x, e confirmado por biópsia. A tomografia é um exame mais detalhado e pode identificar lesões pequenas que o raio-x não mostra. O tratamento depende do tipo de câncer de pulmão, que pode ser de pequenas células ou não pequenas células, e do estágio da doença. Cirurgia é indicada para casos em que o tumor está restrito ao pulmão e pode ser removido. Isso é mais comum em estágios iniciais. Quimioterapia e radioterapia são utilizadas para reduzir o tamanho do tumor e eliminar células cancerígenas que possam ter se espalhado para outras partes do corpo. Imunoterapia. Em alguns casos, a imunoterapia é indicada para fortalecer o sistema imunológico, ajudando o próprio corpo a combater o câncer. Terapia-alvo. São medicamentos que atacam diretamente as células cancerígenas, sem afetar tanto as células saudáveis. Então, como vimos, esses 3 tipos de câncer, o de pâncreas, fígado e pulmão,
são extremamente agressivos e, infelizmente, muitas vezes silenciosos. É por isso que conhecer os sintomas e entender os fatores de risco é tão importante. Mesmo que nem todos os sintomas sejam específicos e que cada pessoa possa manifestar de maneira diferente, ouvir o que o corpo tenta nos mostrar e agir rápido podem ser passos decisivos para um diagnóstico precoce. Lembrar-se de realizar exames de rotina, manter hábitos saudáveis, como evitar o cigarro e o álcool em excesso, e procurar o médico ao notar qualquer mudança significativa no corpo pode realmente salvar vidas. Sabemos que a prevenção não elimina completamente o risco, mas sem dúvida reduz muito as chances. Para você que está assistindo e talvez tenha sentido algum desses sintomas ou que tem alguém na família passando por isso, saiba que há apoio, informações e tratamento. Falar sobre isso, se informar e buscar ajuda faz toda a diferença. Compartilhe esse vídeo com quem você ama para que mais pessoas fiquem alertas e cuidem da sua saúde. E se você quiser saber mais sobre a prevenção, tratamentos ou dicas para melhorar a qualidade de vida, se inscreva aqui no canal. Deixe seu comentário. Lembre-se, cuidar da saúde é um gesto de amor por si mesmo e por quem está ao nosso redor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.